Pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar prosseguimento a nossas aulas sobre o simbolismo, sobre o modernismo, né? Sobre a segunda fase do modernismo. Eu mandei um material, que é esse aí que está na tela, sobre a Cecília Meirelles, para vocês, uns dias atrás aí, e eu vou explicar agora esse material para vocês, tá? Vou ler o poema, sobre um poema dela. São dois na realidade, né? Vamos analisar um mais aprofundadamente. Depois vou mandar no Google Formulário e também no documento do Doc para você tirar cópia três questões desse poema, tá? Eu vou ler com vocês aqui, aí já vai ajudar você na hora de responder as questões aí, tá? Sobre a Cecília Meirelles, tá? Cecília Meirelles, ela, como eu havia dito, ela pertence à segunda fase do modernismo. A gente costuma dizer, né, os estudiosos costumam dizer que essa segunda fase do modernismo é madura do modernismo, né? Os autores estão mais maduros, mas em que sentido eles falam no sentido, o que eles querem dizer quando eles falam no sentido mais maduro? Quer dizer que na primeira fase modernista é aquela fase mais radical, rebelde, eles negam, né? Eles rompem completamente com o passado, tudo que foi produzido até então. Essa segunda fase, eles já ponderam, né? Eles veem que é meio ingênuo você negar tudo. Então, claro, eles são modernos, né? Como a Cecília é moderna, mas ela não nega todo o que foi produzido. Então, ela aproveita, ela dialoga, né? Com o que era produzido. Claro, sempre sendo crítico, né? Porque o modernismo ele tem essa característica de uma literatura mais crítica, mas não nega completamente o que foi produzido até então, tá? Para a gente entender melhor a Cecília Meirelles aqui, né? Para a gente entender melhor, a gente divide a Cecília Meirelles, né? O estudo das obras da Cecília em três fases, tá? Cecília é muito conhecida por seus poemas, né? Poetisa, Cecília Meirelles poetisa, mas ela foi cronista, tá? Escreveu crônicas, contista, escreveu contos. Parece que sua formação é em pedagogia, então ela é pedagoga, né? Ela tem formação pedagoga, se não me engano, e ela tem obras infanto-juvenis também. Ela escreveu para os jovens e, se eu não me engano, ela foi a primeira pessoa que criou uma biblioteca só para os jovens, infanto-juvenil. Tá? Então, daí a importância dela também aí para a área da educação. Voltando aqui para os três momentos da Cecília Meirelles, a primeira fase da Cecília é aquela fase em que ela conversa com poetas católicos e com o simbolismo. Então, a primeira fase dela, o primeiro momento dela, é muito forte essa questão da espiritualidade, tá? E dos autores simbolistas. Lembrando que os simbolistas, né, assim como a primeira fase da Cecília, existe muito a questão da musicalidade, tá? A sonoridade. Então, as primeiras obras, a fase inicial, os poemas iniciais da Cecília, é muito forte essa questão da musicalidade, poema se aproximando de música. Também é forte essa questão da espiritualidade, né? A religiosidade é um tema importante nessas primeiras obras. A melancolia, a tristeza, a efemeridade do tempo, efêmero. O tempo ele é rápido, o tempo é passageiro, a vida ela é breve. Né? Então a Cecília, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, é muito comum esses temas aí, né? Que eu acabei de falar para vocês. E isso é algo que ela tem com os poetas simbolistas. Tudo bem? A segunda fase da Cecília é uma fase já mais social, de poesia social. Tá? Ou seja, é uma Cecília aí que aborda mais problemas que afligem todo um grupo social, toda a sociedade. Tem uma obra dela que é o Romanceiro da Inconfidência, uma coisa assim. Essa é uma obra dessa segunda fase dela, dessa fase social, em que ela vai ao estado de Minas Gerais, ela entra em contato com aquelas cidades históricas, né, Ouro Preto, Mariana, entre outros lá, né? E ela escreve principalmente sobre a Inconfidência Mineira, que foi uma época de muita violência, de muita morte. Ela fala do Tiradentes,
né, que foi o grande laranja da história, que a gente costuma dizer, né? Ela fala sobre Chico da Silva, então ela é uma fase mais social em que ela está engajada em denunciar algumas mazelas sociais dessa região. A terceira fase, o terceiro momento da Cecília, já é uma poesia mais intimista, uma poesia mais questionadora. Né? Fala da passagem do tempo, do envelhecimento, isso que é inevitável, temas universais, então ela trabalha isso no terceiro momento. Tá? Então, só para recapitular, Cecília Meirelles é dividida em 3 momentos, em 3 fases. Aquela fase inicial dela, a primeira fase, em que ela dialoga com poetas católicos, né? E como simbolistas, poetas simbolistas. Então você tem aí nesse primeiro momento a musicalidade, a espiritualidade, a melancolia, né? A tristeza, a brevidade da vida, a efemeridade da vida, a vida efêmera. Tá? No segundo momento, você já tem a poesia social, né? Em que ela fala da Inconfidência Mineira, é o romanceiro da Inconfidência. Então ela vai denunciar problemas sociais, morte, violência, que acontecem nessas cidades históricas, ou que aconteceram. E a última fase já é a fase mais intimista. Intimista é o íntimo, aquilo que está dentro, aquilo, né? O íntimo é aquilo que é só nosso, ela externa nas obras dela, né? E dentro desse intimismo vem questionamentos, né? Fala da passagem do tempo, do envelhecimento, tá? Acho que tem aqui nesse material, eu deixei um poema que fala sobre o envelhecimento. Tudo bem? Eu vou dar prosseguimento aqui, olha. Tem um trecho aqui, aqui fala um pouco sobre a vida dela, né, rapidinho. Eu quero chamar a atenção para essa parte aqui, olha. Tá? Nesse trechinho, Cecília fala um pouco sobre ela mesma. Né? É ela, né, que escreve um pouco sobre a sua vida. Tá? Aí eu achei interessante e vou ler com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui, tá atrapalhando aqui. Aqui, eu acho que aqui fica melhor. Vamos lá. Nasci aqui mesmo, no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram desde pequena uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Olha, essa palavra que é efêmero e eterno, essa antítese, né? Antítese são palavras contrárias, né? Essa palavrinha, essa questão do efêmero, até falei para vocês antes, na primeira fase, no primeiro momento dela. Efêmero é aquilo que é passageiro, aquilo que finda, né? E como ela teve mortes, ela presenciou mortes muito cedo na vida dela, né? Do pai, da mãe, órfã, né? E então, essa questão da vida breve, uma vida efêmera, uma vida que finda, como todos nós sabemos, né? A certeza que nós temos da vida é que ela vai acabar. Então esse tema ela é um tema muito forte nela e talvez isso tenha relacionado com a sua própria vivência de conhecer, né? Ok? Vamos lá. Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Olha, outro tema importante dela que é a solidão, a melancolia, a tristeza, né? O silêncio também muito presente na primeira fase da Cecília. Que como ela se tornou órfã, ela ficou sozinha, a infância sozinha. Então, para muitos isso é ruim. Para ela vê isso como algo positivo, como algo que foi bom para ela. E isso está presente também na obra dela. Tá? Vamos continuar o texto. Essa foi sempre a área de minha vida, a área mágica, onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo dos seus mecanismos e as bonecas o jogo do seu olhar. Vamos continuar aqui para ter mais um texto no texto dela. Mais tarde, foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair as suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se passa estabelecer uma separação entre esses 2 tempos de vida, unidos como os fios de um pano. Vovó era uma criatura extraordinária, extremamente religiosa. Essa parte aqui, olha, é extremamente religiosa, a religiosidade, o catolicismo, o diálogo com poetas católicos,
Isso é muito forte também na obra da Cecília, né? E ela fala isso aqui, logo nessa parte. Rezava todos os dias. E eu perguntava, para quem você está rezando? Por todos, por todas as pessoas que sofrem. Era assim, rezava mesmo, pelos desconhecidos. A dignidade, a elevação espiritual de minha avó influíram muito na minha maneira de sentir os seres e a vida. É aquilo que eu falei para vocês, né? Esse trecho, Cecília fala um pouco sobre ela mesma, sobre um pouco sobre a sua vida, e a gente percebe aqui, nesse trechinho, vários elementos que são encontrados nas suas obras, tá? Aqui tem uma frase, né? Aquilo que eu falei lá dessa segunda fase dela, né? O romanceiro da inconfidência, que é a segunda fase, a fase social, né? Em que ela questiona, né? Ó, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então ela faz esse questionamento, ela faz essa provocação aí, nesse texto aí, tá? Nessa frase dela. Nessa parte aqui, a parte mais da informativo, que é a parte da sua biografia, né? Marcada por datas, tá? As coisas importantes, né? Mais questão de leitura. Eu enviei para vocês o material aí, né? Espero que vocês tenham lido, tá? Essa obra aqui, esse poema dela, motivo, tá? Motivo, desculpa, motivo, tá? Esse poema aqui é o que tá lá para a gente fazer o exercício. São 3 questões desse texto aqui, tá? O poema, assim, como a gente falou da brevidade da vida, né? A vida é breve, é efêmera, né? Esse texto aí fala um pouco sobre isso aí, né? Que é o aproveitar o momento, aproveitar a vida. Olha, esse primeiro verso aqui, olha, eu canto porque um instante existe. O canto aí está mais relacionado ao fazer poético, ao poema, ao escrever, tá? O canto dela seria as suas obras, os poemas. Esse poema aí é chamado de metapoesia, né? Porque você tem um poema que vai falar sobre o próprio poema. O tema, o assunto é um poema também, tá? Então, eu canto, eu escrevo aí, porque ela... Tudo bem? Vamos entender aí, né? Eu canto porque o instante existe. Então, por que ela canta? Né? Porque ela escreve? Porque a vida existe, um instante existe, tá? Então ela tá falando aí de não se apegar ao futuro ou ao passado, não, é o momento, é agora. Então você tem que escrever, você tem que cantar, porque agora existe um momento, aproveitar o momento. Lembra do Carpe Diem? Essa ideia do classicismo lá, clássica, aproveitar o momento, aproveitar a vida. Então é um pouco isso aí, olha, eu canto porque o instante existe. Então ela escreve porque é agora, tá vivendo, né? E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Olha aqui, ó. Então, ela quer falar o seguinte, que esse sistema de alegre, triste, né? Que é muito comum as pessoas falarem, ela não entra nessa discussão, ela não é alegre nem triste, ela escreve, ela é poeta. O poeta, ele tem que escrever, o poeta ele escreve, não importa se é bom, se é ruim, aquela minha lógica do poeta é um fingidor, né? Então não importa se ele está alegre, se ele está triste, ele escreve, alegre ou não, tá? Irmão das coisas fugídias. As coisas fugídias aqui que fogem, que não duram, né? Aquele negócio do efêmero, do passageiro. Deixa eu apagar aqui rapidinho para... Ficou muito cheio de coisa aqui, ó. Irmão das coisas fugídias. O que foge é aquilo que não se sustenta, que é passageiro, né? Foi aquela lógica lá do efêmero. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se eu desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou se passo. É que ela é o próprio ato de fazer poema, né, da vida, né? Você observa que tem várias palavras em sentidos opostos aqui no texto, né? Alegre e triste, né? Desmorono, edifico, permaneço, desfaço. Isso é chamado de antítese, tá? Essas palavras em sentidos opostos, sentido contrário. Para se não me engano, é a segunda questão
que vai falar sobre essas palavras de sentido contrário aí, tá? Vai perguntar quais são. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. A vida, fala da questão da vida aí, a única certeza da vida é que ela vai findar, olha. Um dia sei que estarei mudo, ou seja, vai morrer, findar. Mais nada, a única certeza que ela tem da vida. Então a vida é breve. E ela fala: se eu canto, a canção é tudo, tem sangue eterno. Ela fala que o poema, a vida é breve. A vida é breve, a vida é finda, é efêmera. Mas o poema, a poesia, ela é eterna. Ela é para sempre, olha. Tem sangue eterno e asa ritmada, né? É a canção, que é a poesia. Tudo bem? Bem interessante esse poema aqui da Cecília. O outro aqui que eu falei, esse aqui já é da última fase, né? Da terceira fase dela, que é o texto retrato, que ela fala do envelhecimento. O tema desse texto é o envelhecimento, né? De maneira rápida, de maneira surpreendente, ela se depara. Estou velha, parece que meio que ela não percebeu essa mudança, né? Não percebeu e de repente, né? Aquilo que eu falei da passagem do tempo, do envelhecimento. Esse poema, então, ele pertence à terceira fase, tá? O terceiro momento dela, retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha, a questão é que é o envelhecimento, olha. Eu não dei por esta mudança, tipo, não percebeu. Foi uma mudança assim que foi acontecendo aí na vida dela, tá? Espero que vocês tenham entendido. A gente termina aqui o material, tá? Como eu falei sobre esse poema aqui, esse poema motivo, eu enviei para vocês 3 questões para a gente tentar fazer. Qualquer dúvida é só me procurar no PV, vocês têm o meu contato lá, tá bom? Abraço, pessoal, até a próxima.